O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou uma perícia médica no general Augusto Heleno para a comprovação do diagnóstico de mal de Alzheimer. A gente continua em Brasília, agora a repórter é Janaína Camelo. O magistrado desconfia dos documentos que foram apresentados pela defesa para pedir a prisão domiciliar humanitária. É isso, Janaína? Boa noite para você. Bem-vinda. Muito boa noite para você, Thiago, para todo mundo que assiste a gente aqui na Jovem Pan News. Olha só, o ministro ele deu essa decisão diante do que ele disse de informações controversas, porque foram várias as informações que foram dadas ali pela defesa do general Augusto Heleno. Isso desde o início ali, quando o general foi preso, né? Porque tudo isso, essa questão ali dele sofrer de doença de Alzheimer e tudo mais, essa informação veio à tona ali assim que ele foi preso no exame de corpo de delito, e o próprio general informou que sofria de doença de Alzheimer, isso desde 2018, né? Só que aí o que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes, então, pediu esclarecimentos para a defesa na ocasião, isso foi no último sábado, pedindo ali documentos e exames complementares, e também questionou a defesa se o general Augusto Heleno, quando era ministro aqui do GSI, aqui no Palácio do Planalto, chegou a informar ali a equipe médica da Presidência da República que sofria de doença de Alzheimer, né? Ele foi ministro durante toda a gestão do governo Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022. Então, prontamente a defesa respondeu, mas o que a defesa respondeu? Disse o seguinte, que em nenhum momento a defesa técnica alegou que Augusto Heleno sofria de doença de Alzheimer desde 2018, que na verdade tem à disposição exames de 2024, porque foi quando o ex-ministro general passou por exames ali e foi confirmado ali, comprovado que o diagnóstico de mal de Alzheimer só em janeiro de 2025. Então, diante disso, o ministro hoje à tarde deu um despacho dizendo, então, olha, agora então eu preciso que isso seja comprovado, mas a partir de um laudo técnico da Polícia Federal. Então, ele fez ali essa determinação à Polícia Federal para que em 15 dias realize exames, e aí ele cita vários tipos de exames, se necessário exames de imagem também, ressonância magnética, enfim, tudo para que seja comprovado se de fato o general Augusto Heleno sofre mesmo de demência, né? Porque a defesa ali no pedido de prisão domiciliar humanitária fala em demência, tanto o mal de Alzheimer como também demência vascular, né? Faz esse pedido também em razão da idade avançada do general Augusto Heleno, que tem 78 anos de idade, né? E diz que se ele for cumprir essa pena em regime fechado, isso acaba sendo um risco ali à vida do general Augusto Heleno. Então, hoje o ministro deu essa determinação, deu esse despacho, né? Estabelecendo então aí 15 dias para que a Polícia Federal comprove esse diagnóstico de doença de Alzheimer do general Augusto Heleno. Só lembrando também, Thiago, que na semana passada a Procuradoria-Geral da República se manifestou favorável para a prisão domiciliar humanitária de Augusto Heleno, até citando inclusive a questão do que ele disse durante o exame de corpo de delito. Mas agora o ministro Alexandre de Moraes quer tudo comprovado antes de dar aí uma decisão. Thiago. Claro, sem dúvida. Janaína Camelo, os bastidores do Judiciário em Brasília, bom trabalho para você. Denise Campos de Toledo, não estou falando especificamente do general Heleno ou do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas é consenso aqui no Brasil, quando se prende uma autoridade, um político, as pessoas comentam, daqui a pouco vem uma justificativa de doença para a pessoa ir para a prisão domiciliar. Então é bom amarrar tudo corretamente para que não aconteçam injustiças, né? E a questão é que ele começou com uma inverdade. É exatamente isso que acabou causando confusão, que ele disse que tinha doença desde 2018, que causou estranheza, inclusive pelo cargo que ele exercia na GSI. A gente sabe que o mal de Alzheimer acaba afetando a memória, a capacidade cognitiva, e ele passou durante todo o governo numa função estratégica para o país, não apenas para o governo. Então, causou estranheza que ele tivesse assumido já tendo a doença, porque, como ele disse da primeira vez, que foi desde 2018, agora tem essa nova versão da defesa, agora talvez até pela idade, a gente sabe, você citou essa flexibilidade da legislação brasileira, se imaginava que ele poderia, sim, ficar em prisão domiciliar, não precisava apelar para a questão da doença, caso não seja um fato verdadeiro, não é? Então, é importante que se averigue, pode ir até contra
a solicitação dele, se comprovado que ele não tem a doença. Se ele tem, ele teria direito à prisão domiciliar, houve inclusive a manifestação, como nós vimos, favorável a isso, mas é mais uma mentira, né? E Dora, de qualquer forma, tudo isso causa muito barulho, não é, Dora? Pois é, Denise, você sabe que eu não sei, eu fiquei confusa aonde é que está a mentira. Que tem uma mentira, concordo com você, não resta a menor dúvida. Mas olha, e o general Heleno também, você lembra no depoimento lá diante do relator, diante da primeira turma, ele contestava o advogado dele, é uma coisa assim, meio confusa, porque ele primeiro disse lá na perícia, porque a perícia só fez constar no laudo essa data de 2018, porque ele disse a perícia que tinha de 2018. Bom, ou bem ele estava inventando, né, para tentar se escapar, porque é uma coisa assim meio sem medir consequência, uma pessoa que vai numa reunião ministerial, bate na mesa dizendo que é para virar a mesa antes das eleições, pode falar qualquer coisa. Mas também pode ser que ele tenha falado ali a verdade, ele tenha tido primeiros exames, primeiras indicações, e a defesa tenha procurado agora consertar a história, porque, é claro, aí ficou a contestação. Como é que ele poderia ter aquele alto cargo no governo, sofrendo já de uma doença degenerativa, né? Então, eu não sei, Denise, acho que mentira tem, mas eu não consegui detectar de que lado está. Porque ele citou primeiro 2018, né, que é o ano eleitoral em que Exatamente. Jair Bolsonaro ganhou nas urnas, e nesse domingo, de ontem para hoje, veio a informação de que esse diagnóstico foi de janeiro desse ano, Denise. Então, a mentira existe. Então, isso pode ir contra ele, contra esse pedido, a não ser que se comprove que desde 2025, de fato, ele teve esse diagnóstico, não é? Então, isso seria favorável a ele. 2018, aí vai ficar uma certa dúvida de quando que é o laudo efetivo, se ele não tinha naquela época. Caso contrário, os advogados já teriam apresentado, não é? Então, há necessidade de uma confirmação efetiva, tem a questão da idade, então vamos acompanhar. Agora, Dora, só para a gente fechar essa rodada, você que acompanhou muito em loco Brasília, por que os políticos inventam essas histórias de doença? Não estou falando especificamente desses casos, né? Mas é algo que vira o senso comum. Daqui a pouco vai arrumar uma doença, Paulo Maluf aqui em São Paulo. Eu lembro do Nicolau dos Santos Neto, juiz Lalau, que foi preso por superfaturar a construção do Fórum Trabalhista aqui de São Paulo, na região da Barra Funda, e ele foi preso, aí a defesa acabou alegando que ele estava com problema de saúde. Ele estava na cadeira de roda quando foi transferido, mas tinha uma câmera apontada para a casa dele e ele andando solto em casa, viu, Dora? Dora, posso acrescentar só uma coisa? Claro. Não são apenas políticos, eu acho que criminosos famosos que têm esse argumento, porque criminosos que não têm condição de defesa, eles ficam doentes sim na cadeia, podem morrer, ter o agravamento da doença e não tem qualquer argumentação junto à justiça para poder ter a prisão domiciliar. Então, é a questão de ser famoso, ter dinheiro para pagar bons advogados, né, Dora? Pois é, eu concordo inteiramente, porque a doença, aí o Thiago falou, mas por que eles fazem isso? E aí temos que levar em consideração que não são só políticos, porque a doença é um argumento. Lembra do Roger Abdelmaci também? Fingindo que estava na cadeira de roda, e a confusão do Collor agora, para a gente pegar um assunto recente, em que foi concedida a prisão domiciliar. Ele é até mais novo, ele tem 75 anos, mais novo que o general Heleno, que tem 78. Primeiro, na audiência lá de custódia, o Collor é filmado super bem, dizendo que não tem doença nenhuma. Aí a defesa dele vai e apresenta lá uma série de doenças, e ele recebeu o benefício de qualquer jeito. Eu acho que, no fim, não dá muito para contestar se o general Heleno é realmente merecedor desse benefício, digamos assim, porque também vamos lá ver. Sendo em 2018 ou em 2025, o diagnóstico de uma doença nessa idade realmente é algo que precisa ser levado em consideração. Mas a doença, o Tiago, como disse a Denise, é um argumento universal.
o que os políticos, que é prerrogativa exclusiva dos políticos, é justamente alegar a perseguição política. Todos se dizem presos políticos, no sentido de não se dizerem criminosos comuns, embora passeiem alegremente pelo Código Penal. Esse sim, essa alegação da perseguição é prerrogativa exclusiva do mundo político.